Salve, salve nação, vamos que vamos com tudo, vamos pra cima, galera. Simplesmente hoje, sabadão, o Flamengo tá com a sua preparação final para encarar o Grêmio lá na casa do Grêmio. Vou falar sobre isso e a provável escalação para esse jogo contra o Grêmio. Sinceramente, eu não gostaria de estar na pele do Grêmio para essa partida. Depois da derrota em casa pela Libertadores, o Flamengo vai para cima do Grêmio com tudo e furioso. Vou falar também sobre a possível retorno do Renier aqui no Flamengo e a liberação do Danilo para esse jogo e muito mais notícias do Flamengo aqui agora no canal Bem Posicionado, beleza? Mas antes de mais nada, na moral, na humildade, não esquece de deixar aquele like, ajuda muito o nosso trabalho. E se por acaso você não for inscrito, inscreva-se. Você vai continuar sendo muito bem informado em tudo que acontece no Flamengo. E não esquece de ativar o sininho das notificações, porque aqui a gente também faz algumas lives e quando eu estiver ao vivo, você será convidado a participar das lives, beleza? Vem comigo para a gente falar sobre essa resenha espetacular. Olha só, o Renier, que foi vendido para o Real Madrid a peso de ouro, uma super promessa do Flamengo, não se adaptou no Real Madrid e aparentemente é peça descartada pelo Florentino Pérez e o seu técnico Carlo Ancelotti. O René passou por diversos times da Europa, Granada, Girona, Borussia Dortmund, e não se firmou em lugar nenhum. E ele está no seu último ano de contrato com o Real Madrid. Tem contrato até junho de 2026, então provavelmente ali por volta de dezembro, janeiro, ele já poderá assinar um pré-contrato com qualquer clube. Claro, muito jovem, 23 anos, até o final do seu contrato vai ter só 24 anos, embora tenha pouquíssimas, boas atuações durante todo esse período, ele foi contratado por nada mais, nada menos do que Real Madrid, né? E não são poucas as histórias de jogadores que não se adaptaram no Real Madrid e depois brilharam em outros clubes. Mas para você, torcedor rubro-negro, lembra do Renier, 2019, o JJ dando aquela dura nele? Você aceitaria o Renier de volta? Meu parceiro. Provavelmente vai ser de maneira gratuita, já que ele deve cumprir o seu contrato até o final com o Real Madrid. Mas, por ter passado pela Europa e por ter passado pelo Real Madrid, não deve ter um salário baixo. Se eu estivesse na pele do Renier, voltaria para o Flamengo correndo. Ele tem uma super chance de retornar ao Flamengo. Eu pediria o mínimo, na boa, produtividade, qualquer coisa do tipo. Voltaria para o Flamengo numa boa, porque o Flamengo é o maior clube aqui em questões de investimento do Brasil. Para ficar batendo cabeça na Europa, eu voltaria para o Flamengo. Ainda mais que são praticamente aí 5 anos jogado fora, que ele praticamente não atuou. Então, assim, se ele ainda for um garoto que gosta de jogar bola, ele teria que voltar para o Flamengo, na minha opinião. Beleza? Outro que pode voltar, que também não se adaptou bem na Turquia, foi o Vitor Hugo. Lembra dele? Promessa da base, chegou a subir para os profissionais, fez alguns jogos do Campeonato Carioca e também está jogando na Turquia. Também, nos últimos anos aqui no Flamengo, não teve o seu desempenho como esperado e o Flamengo decidiu emprestá-lo. O passe dele, gente, está aí em torno de uns 40 milhões, mas o time turco não demonstrou nenhum interesse em contratar o jogador. O jogador tem simplesmente 27 jogos lá na Turquia, apenas uma assistência e 2 gols. Então, assim, para um meio-campista, ele que ali era tido como reserva da Arrascaeta, infelizmente não está se firmando lá. Deve ser mais um retorno que o Flamengo tem até o final da temporada. Essa galera vai ser reintegrada, digamos assim, para a temporada 26, já que o Flamengo já montou o seu elenco para a temporada, mas são nomes aí de promessas que bateram na Europa e vão estar retornando para o Brasil, e os chamados não deram certo na Europa. Eu aceitaria de braços abertos tanto o Renier como o Vitor Hugo. Probleminha interna no Flamengo, a Pixbet, com problemas de documentação, é simplesmente impedida de atuar no próximo jogo do Flamengo. Provavelmente o Manco Sagrado não vai ter o seu patrocinador Master, Pixbet e Flabet, que são do mesmo grupo, um Master no peito e o outro nas costas. Então o jogo do Grêmio, o Flamengo pode ter simplesmente a ausência do seu principal patrocinador, que deixa nos cofres rubro-negros mais de 200 milhões de reais, com o Master e com as costas. Mas a nota oficial da Pixbet disse que isso foi só um equívoco, que eles já estão revisando isso
e que pode ser liberado a qualquer momento. A questão é que o Flamengo irá viajar para o Sul com uniforme com patrocinador e outro sem. Desnecessário, hein? Brincadeira. Outra coisa que sacudiu a semana do futebol rubro-negro foi o adversário do Flamengo na Copa do Brasil, Botafogo da Paraíba. E aí, o primeiro jogo é lá, naquela regra que você já conhece, o primeiro jogo fora de casa, porque os times, né? Os times principais acabam resolvendo em casa. E aí, o Botafogo da Paraíba tem uma solução, tem uma possibilidade de faturar uma grana. Por exemplo, o Botafogo da Paraíba tem uma torcida pequena, mas ele poderia levar esse jogo para outro estádio, como o Mané Garrincha, por exemplo, ou Amazonas, algum lugar neutro, entre aspas, fora do Rio de Janeiro, mas que o Flamengo pudesse simplesmente lotar o estádio. Como o primeiro jogo, o mando de campo, é do Botafogo da Paraíba, o que for arrecadado também pertence ao Botafogo da Paraíba. Então, ele que se deu bem em relação ao clube que vai enfrentar em relação a ser um clube de massa, o Flamengo pode simplesmente atuar em qualquer lugar, desde que o Botafogo decida que ali é o seu mando de campo. E aí, meu parceiro, ele pode querer jogar até no Maracanã, botar 80 mil pessoas e faturar uma grana. Mas também pode acariciar a sua torcida com a presença do Flamengo lá na Paraíba. E aí sim, o torcedor local do Flamengo poderá assistir o jogo ali no estádio e também seria um baita espetáculo. Lembrando que a Copa do Brasil é a terceira prioridade do Flamengo nessa temporada. O Flamengo que vem disputando Copa do Brasil, chegando em finais de Copa do Brasil com muita frequência. A gente ganhou 22, perdeu 23 e ganhou 24. Então, são 3 anos consecutivos chegando na final da Copa do Brasil. E esse ano não vai ser diferente. Porém, com um elenco mais robusto, é bem provável que o Flamengo tenha um time C para começar essa Copa do Brasil. Nessa fase, vai entrar Matheus Gonçalves, vai entrar o Alan, Everton Araújo, Juninho, ao lado de não sei quem. Deve entrar essa galera aí, alguma galerinha também do Sub-20. Por quê? Aparentemente é um jogo muito mais fácil. O Flamengo vem numa rotação de um jogo atrás do outro e essa Copa do Brasil, não que seja importante, até porque a Copa do Brasil ela paga muito bem, é um prêmio bem legal que o Flamengo ganhou nos últimos anos. Então, o Flamengo deve ir com o time C, mesclado. O Felipe Luiz tem que ir, só tem ele de técnico, mas esse negócio de poupar também já deu muito burro. Então, vamos que vamos. Para fechar aqui, mas não menos importante, a provável escalação do Flamengo contra o Grêmio lá no Sul. O Flamengo vai com força máxima, até por conta das críticas em relação ao jogo da Libertadores. O Flamengo precisa ir com força máxima e também precisa ir para vencer, independente de jogar na casa do adversário. Como eu disse anteriormente, o Grêmio se lascou nesse quesito. Se o Flamengo tivesse vencido pela Libertadores, chegaria um pouco mais calmo lá no Sul. Como perdeu, torcida chateada, diretoria pé da vida, vai com tudo para cima do Grêmio. E a provável escalação é o goleiro Rossi, lateral Wesley, que só jogou um tempo no último jogo. Léo Ortiz e Léo Pereira não saem do time, até porque o Danilo ainda é dúvida. Tem grande chance do Danilo viajar. Já foi liberado pelo departamento médico, mas ainda falta o condicionamento físico. Lateral esquerda, Alexandro, meio de campo titularíssimo, Eric Pulgar e De La Cruz, com a Arrascaeta à frente deles. Na direita, Gerson Canhotinha de Ouro e na esquerda, Cebolinha é o provável atacante que fará companhia para nada mais, nada menos que Bruno Henrique. Ainda tem uma dúvida se vai ser Bruno Henrique ou Juninho. Eles estão ali meio que dividindo, né, essa posição. É provável que entre o Bruno Henrique no titular, já que jogou só um tempo na Libertadores. Mas também pode ser que entre os dois. Tem feito esse doblete aí num 4-4-2 com Bruno Henrique e o Juninho de centroavante. Beleza? Então, acho que a maior dúvida é quem fará a posição do 9. Lembrando que o Pedro está liberado. O Pedro voltou. Então, por exemplo, esse jogo o Pedro pode entrar mais alguns minutos. O jogo contra a Paraíba, Botafogo da Paraíba, também pode ser um jogo para o Pedro, numa rotação menor. Um jogo onde o Flamengo vai ter muita posse de bola, entendeu? Então, todos esses jogos que o Flamengo entende que tem uma rotação menor, é ideal para o Pedro. O Pedro entrou naquela furada de Libertadores, perdendo por 2-0. O que é um jogo contra a Paraíba?
Tamo junto, galera. Assim que eu tiver mais informações, eu trago pra vocês. Vamos que vamos com tudo, vamos pra cima. Afinal, posicionamento é tudo. Tamo junto, galera. Bom dia.